Então, boa noite a todos. Estamos de volta com o nosso grupo de estudos em medicina de animais selvagens, hoje recebendo a querida colega Ana Letícia Freitas Guimarães, que vem partilhar o conhecimento dela conosco sobre o manejo de clínica de preguiças, né? Na verdade, a Ana Letícia vem falar um pouco também, mesmo que indiretamente, das florestas, né, Ana Letícia? Porque Isso, é importante. esses representantes da ordem pilosa são representantes neotropicais que sem a floresta eles realmente têm chance de sobreviver só no cativeiro. A gente te agradece e fica muito feliz com a sua participação. E eu vou passar a palavra para a Karina Cunha, pela amizade, o estreitamento profissional que possui contigo, que certamente será muito bem-vinda a apresentação a partir da nossa querida Karina. Então, boa noite a todos, uma ótima palestra, estaremos aqui juntos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Ana Letícia, por receber o nosso convite, né, com tanta prontidão. Ana Letícia é médica veterinária formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, em 2016. Atuou com atendimento emergencial e reabilitação de xenartras do Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi. Tem experiência com clínica médica e cirúrgica de pequenos animais e animais silvestres. Também possui experiência com manejo de fauna com falcoaria e atualmente é bolsista de mestrado no setor de clínica e reprodução animal da UF, realizando estudo envolvendo preguiças. Muito obrigada, pode começar a sua palestra. Olá, boa noite a todos. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o manejo e também sobre alguns comportamentos, fazer uma breve introdução sobre as preguiças e depois vou falar um pouco específico da parte de veterinária, de atendimento emergencial. Vou fazer essa breve introdução, que é importante a gente saber como é que funciona, o comportamento delas, o que elas se alimentam e aonde elas vivem. Então, vou falar aqui de duas famílias, a Bradypodidae, que são as preguiças comuns, e a Megalonychidae, que são as preguiças reais. Então, vamos falar de duas famílias que eu vou especificar mais na frente. Falando um pouquinho da região onde elas vivem, em regiões de clima tropical e subtropical das Américas Central e do Sul. A família Bradypodidae é composta por 4 espécies, que dentro delas tem a preguiça de bentinho, que é Bradypus tridactylus, que tem uma ampla distribuição no Brasil, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname e Venezuela. A imagem dela está aqui no canto superior direito, é a primeira imagem, que inclusive é de um macho pela manchinha nas costas. Ela é bem caracterizada pela mancha branca embaixo do pescoço. E ela tem uma ampla distribuição na floresta amazônica. E também tem a Bradypus variegatus, que é a preguiça comum. Ela é encontrada na Argentina, Bolívia, Brasil. Ela tem uma ampla distribuição. Ela é encontrada no Brasil todo praticamente. Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Venezuela. Essa segunda imagem é de um jovem de preguiça comum, Bradypus variegatus. Temos também a preguiça de coleira, que tem distribuição no Brasil, principalmente na Mata Atlântica, que encontramos mais. Ela é caracterizada por esse colar de pelagem preta debaixo do pescoço. Ela é uma espécie que está em risco de extinção, então é uma espécie mais estudada, mais preservada e conservada também. Então, a gente dá uma importância maior para ela. As outras, não está tanto em risco de extinção, então tem uma distribuição ampla também. Então, a gente usa como parâmetro uma espécie para tentar evitar a extinção de outras. E temos também essa última imagem, que é a preguiça anã.
ela só é encontrada na da costa do Panamá, que é a Ilha Escudo de Veráguas. Ela é específica de lá. Ela é muito... o estado de extinção dela é bem crítico. Ela não tem uma ampla distribuição nessa ilha. Ela tem pouca incidência lá e muita gente está tentando preservar a espécie para não entrar totalmente em extinção. E também temos a família Megalonychidae, que é a preguiça real. Nós temos 2 espécies aqui no Brasil também, que é a preguiça Colepus didactylus, que é a preguiça real. Essa primeira imagem, ela está com uma filhotinha. Essas fotos de arquivo pessoal são todas tiradas no Museu Emílio Guild, onde eu tive a experiência com atendimento emergencial de xenartas. E essa segunda imagem é a Coloepus hoffmanni. Ela é mais encontrada também aqui na Mata Atlântica. Não é tão encontrada na floresta amazônica. Já a preguiça real, essa primeira imagem, tem bastante na floresta amazônica. Falar um pouquinho do habitat delas, para a gente saber comportamento, enfim. Falar um pouco da vida de pequenas áreas, comparado aos outros mamíferos do mesmo tamanho. Então, ela não precisa de uma área muito ampla para sobreviver. Elas são arborícolas, principalmente a Bradipus, que tem o hábito de alimentação folívora. Ela é encontrada principalmente no topo das árvores, em florestas primárias, como em baobeiras, salmomeiras e cacaueiro, que é onde também é a fonte de alimento delas, principalmente fruto de cacau, folha de embaúba. São as preferências que ela tem para se alimentar. É encontrado também em igapós e matas de várzeas. Tem hábitos diurnos a noturnos, são enzimas natatórias, elas nadam muito bem e elas ficam mais no topo da árvore, descem com frequência, pelo menos uma vez por semana, para fazer suas necessidades, defecar, ou então para transitar de uma árvore para outra. Mas praticamente fica o tempo todo no topo da árvore. Em relação ao comportamento, como falei, passa muito no topo das árvores. Ela faz a travessia entre galhos. Quando não tem conexão de uma árvore para outra, elas descem ao solo para transitar de uma árvore para outra. E descem para defecar, urinar e também para atravessar. São animais, na maioria, solitários. Eles não convivem muito com filhote, inclusive o filhote, a partir de 6 meses, ele já é apto para viver sem a mãe, então eles não ficam muito tempo com a mãe, e o casal só se encontra na época reprodutiva, na época do acasalamento. Nessa primeira foto, é uma filhotinha de Coloepus didactylus, que é a preguiça real, fazendo exercício e mobilidade nos galhos de árvore. E na segunda foto, é um filhote de preguiça comum. Eu estava auxiliando no processo de defecar e urinar, que quando são muito filhotinhos, em cativeiros, eles têm essa certa dificuldade, possuem muitos problemas com constipação, então a gente tem que auxiliar a defecar e urinar. Mais na frente eu vou explicar detalhadamente como que a gente faz. Aspectos anatômicos e fisiológicos. Essa primeira foto é uma mãe de preguiça comum, com filhotinho, e a segunda foto é a preguiça real, com filhotinho também. Essas 2 espécies são as que têm maior ocorrência lá na nossa região, na floresta amazônica, e são as que eu vou mais dar ênfase, que foram as espécies que eu tratei, observei os problemas, os casos, então eu vou focar mais nelas. Em relação à temperatura corporal, elas têm uma temperatura baixa, de 34 graus, em média, de 28 a 35 graus. Então, se você for receber no atendimento emergencial uma preguiça e aferir a temperatura e tiver 34, é uma temperatura normal, não se assuste com a baixa temperatura. Elas possuem uma massa muscular bem reduzida, não é muito musculado,
Possui uma traqueia bem longa, com flexibilidade para fazer dobra também, por conta da flexibilidade do pescoço. Elas podem fazer uma dobra do pescoço quase que 360 graus. Então, a traqueia também tem que ser bastante flexível. Em relação à frequência respiratória, a da Bradipus, que é a preguiça comum, essa espécie da primeira foto, ela tem de 4 a 9 RPMs. Já a preguiça real, que é a segunda foto, ela tem de 3 a 14 RPMs. E em relação à suspensão respiratória, tem relatos, já que elas são enzimas natatórias, tem relatos que elas ficam de 20 a 40 minutos debaixo d'água, sem respirar. Elas conseguem ficar nadando por um bom tempo e quando volta à superfície, respira. Então, já foi observado até 40 minutos uma preguiça debaixo d'água. Em relação ao coração, é pequeno em relação ao corpo e também a outros, comparado a outros mamíferos, é um coração bem pequenininho. E frequência cardíaca. A preguiça comum tem de 45 a 110 BPMs e preguiça real, 70 a 130 BPMs. Em relação às garras, elas são em formato de gancho para prender comida, se apoiar em galhos, locomoção. E em relação também à parte anatômica, a preguiça, ela tem um estômago muito grande, que ocupa quase que 70% da cavidade abdominal. Na verdade, quase que 70% do corpo inteiro dela, porque é um órgão muito grande e é o órgão que mais apresenta problemas, que mais na frente eu vou explicar também. E elas possuem grande mobilidade no pescoço, devido a essas vértebras cervicais, que tem de 8 a 9, tanto a preguiça comum quanto a preguiça real, tem de 5 a 7 vértebras cervicais. E ela tem um rosto proeminente com um osso pré-nasal. Em relação à nutrição, temos diferença entre a preguiça comum para a preguiça real. A preguiça comum, elas são exclusivamente herbívoras e folívoras, então comem folhas, frutos maduros, então não tem uma dieta muito ampla, é basicamente rica em fibras. E a preguiça real, ela já é onívora, ela come proteína, frutas, alguns legumes também. E em cativeiro, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a alimentação dela, porque alguns alimentos podem causar uma constipação devido à produção de gases, então tem que ser uma alimentação bem específica. Eu vou rodar aqui alguns vídeos. Esse primeiro vídeo é uma filhote de preguiça comum, preguiça real. Ela já está se alimentando de pequenos pedaços, quando ela tem em torno de uns 6 meses. Então, ela já começa a se alimentar com pequenos pedaços de fruta, de frango desfiado, com algumas vitaminas e suplementos polvilhados em cima da comida. Então, ela consegue aprender a comida facilmente com as garras. Esse segundo vídeo já é um filhotinho, eu acho que tem uns 2 meses, mais ou menos. Então, ele ainda depende de uma papinha, não pode comer uma fruta tão sólida, que aí tem dificuldade de apreensão. Então, a gente oferece essas frutas e proteínas batidas no liquidificador e oferecido através de seringas. Então, quando é muito filhotinho, precisa ser essa alimentação mais pastosa. Já esse segundo vídeo é uma preguicinha real, deve ter em torno de uns 5 meses. Elas praticamente se alimentam do leite materno por pouco tempo, logo ela já começa a comer sozinha folhas, então por isso que ela se separa bem rápido da mãe.
Aqui já é uma filhotinha que já está comendo sozinha folha de imbaúba. E essa última imagem é de um jovem comendo folha de cacaueiro. Em relação à termorregulação, geralmente no período de manhã cedo ou à noite, eles ficam com baixo metabolismo, ficam mais imóveis em estado de hibernação. Já quando começa a esquentar mais, que é o período da tarde, a temperatura se eleva, então passam gradativamente a se movimentar. Por isso que eles têm um hábito mais diurno para noturno. Em relação à reprodução, eu trouxe aqui 2 fotos de necrópsia. Essa primeira foto é um órgão genital masculino. Nesses dois, vou tentar mostrar aqui. Aqui tem os testículos. Esses 2 cantinhos aqui são os testículos, tá? Na preguiça real, é bem difícil você identificar macho ou fêmea, porque não tem um dimorfismo sexual, como tem a preguiça comum. Então, você tem uma certa dificuldade de saber qual que é macho ou fêmea. Então, a gente só consegue mesmo através de exame de necrópsia e também exame de palpação, talvez você consiga sentir mais ou menos. Mas o mais certo mesmo é quando tem um exame de DNA, exame sanguíneo, ou essas imagens pós-necrópsia. É bem difícil identificar a preguiça real. Nessa segunda foto aqui, é um útero, os 2 ovários aqui no cantinho. Então, dá para ver a diferença do útero para o testículo. Aqui. Já a preguiça comum, a gente já encontra o dimorfismo sexual, que é a mancha nas costas. Então, dá para ver qual que é o macho, qual que é a fêmea. Geralmente, essa mancha não aparece logo cedo, aparece a partir de uns 7 meses de idade. Essa terceira foto aqui é uma fêmea que acabou de ter um filhotinho lá no Museu Emílio Guild. A gente acompanhou essa gestação através de ultrassom. E o filhotinho nasceu aqui, então nós tivemos a felicidade de presenciar esse momento. Aqui a placenta, a própria mãe corta a placenta, o cordão umbilical com as garras, e o filhotinho, quando nasce, incrivelmente, já vai se agarrando nos pelos da mãe e já vai se localizando próximo das mamas. Então, em relação à maturidade sexual, a Bradipus, ela, com até 6 anos, ela já tem maturidade sexual. Já a Coloepus, ela atinge a maturidade mais cedo, de 2 a 3 anos. E a Hoffmann é a mais precoce, a partir de 2 anos a maturidade sexual. Elas são férteis o ano todo, tem um filhote por vez. É muito raro ter 2 filhotes, casos de gêmeos é muito raro. É só um filhote por vez mesmo. E o período gestacional é um período um pouco indefinido, porque geralmente as pesquisas, os estudos, a literatura não acompanha o feto desde os primeiros desenvolvimentos, porque quando vai ver, fazer algum exame de imagem, a fêmea já está gestante, então não tem noção de quanto tempo está gestante, precisa de mais algumas pesquisas em relação a essa gestação. Então, eles dão um período gestacional de 6 a 11 meses. É um tempo muito distante. Então, precisa aprofundar mais nesse assunto. E nessa quarta imagem, é um feto de uma preguiça que chegou para a gente em atendimento emergencial, que estava sangrando muito, e o proprietário da preguiça relatou que ela tinha abortado
e trouxe o feto e a placenta congelada no isoporzinho. E aí a foto do fetinho de preguiça. Lá em Belém, onde eu trabalhei, onde fica o Museu Emílio Guild, lá é muito comum as pessoas ribeirinhas terem preguiça como pet em casa. Então, é muito comum esses casos dos proprietários, não é legal, né, porque é um animal silvestre, mas é uma questão muito cultural, vem da cultura indígena, então muitas pessoas têm esses animais em casa. Então, muitos proprietários chegam lá com os animais, às vezes com fratura, eletrocutado, e nesse caso foi uma fêmea que abortou e trouxe o fetinho junto com a mãe. Em relação às instalações, é muito importante a gente saber o local que elas vivem, para a gente mimetizar um pouco, imitar o ambiente natural. Porque se fizer muito distante do natural, elas podem apresentar problema futuramente. Porque é um animal que precisa de espaço para mobilidade, para eliminação de gases, exercício. Então, você não pode só acrescentar uma caixa de refúgio e alguns galhos. É bom sempre ter um espaço para que ela consiga se locomover de um canto para o outro e fazer exercício. Aqui, em relação aos recintos, conforme a Instrução Normativa 4 de 2002, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, deve ter uma área mínima de 20 metros quadrados e altura de 3 metros. E para alimentação, nós usamos as folhas nativas, troncos, plataforma e fonte de água. A fonte de água pode ser água corrente, ou então um balde com água também, ou um bebedouro. Como a gente não tinha muito bebedouro, colocamos algumas mamadeiras em caixa ninho, e elas conseguem beber água na mamadeira, conseguem sugar e, inclusive, bebem bastante água. Principalmente as preguiças real. Elas bebem bastante água na mamadeira. Já a preguiça comum, ela não consegue tomar tanta água. Então, nós molhamos as folhas, deixamos elas bem molhadas para elas ingerirem água durante a alimentação. E precisa também ter um refúgio, principalmente se o recinto for aberto, precisa ter algumas caixas para elas se aquecerem, dormir e se sentir segura também. E em relação à temperatura e umidade, é muito importante. O local não pode ser muito frio, senão elas podem desenvolver doenças respiratórias, e não pode ser também muito úmido e nem muito seco. Essa primeira foto é uma filhotinha de preguiça real. A gente colocou esse galinho aqui para ela se segurar e também se sentir segura, e a mamadeira para ela tomar água. Essa segunda imagem é um tronco, é um galho de árvore com vários troncos que a gente colocou no meio da sala, do recinto, para elas se locomoverem, ficarem agrupadas também. Então, é importante colocar vários galhos, até para não ter competição de uma preguiça para a outra. Já essa terceira imagem, esse vídeo, é um recinto aberto de preguiças. Então, a gente fez com vários troncos, interligando um no outro, para elas terem bastante mobilidade, e introduzimos também caixaninho de abrigo. Vocês estão conseguindo ver tudo certinho o vídeo? Sim, tá passando. Tá. Tá travando lentamente, mas tá passando, dá para ver. Uhum. Esse é um recinto aberto, vocês veem que tem bastante espaço, tem um lago também onde elas conseguem tomar água. Esse recinto é mais de preguiça real. Em relação ao enriquecimento ambiental, também é importante ter, para ter um estímulo, um gás de energia. Então, nós colocamos frutos de cacau verde, que elas gostam bastante. Aqui é um videozinho também delas se alimentando.
do fruto. Essas são filhotinhas de, em média, 6 meses. E também colocamos uma rede com um ursinho, principalmente para preguiça real, que elas sentem mais falta da mãe, elas choram bastante também, então para elas se sentir mais aconchegadas, a gente coloca urso de pelúcia e redinha, e elas gostam bastante. Nessa terceira foto é um bambu com vários furinhos, e nesses furinhos nós vamos colocando folhas para elas irem comendo. Aqui o bambu pendurado, e aqui são os buraquinhos que podemos colocar tanto folha como alguns frutos de cacau também. Em relação a algumas ameaças, principalmente o desmatamento, que faz com que elas migrem para as áreas urbanas, entrando em contato com rede elétrica. Então, a maior ameaça é a eletrocução. Então, encontramos vários animais que entraram em contato com rede elétrica, variando de vários graus de lesões, tanto lesões externas quanto internas, que as internas são as piores. E devido à baixa quantidade de alimento, elas vão procurando outros lugares, por isso também que elas atravessam bastante rodovias, porque já não encontra alimento de um lado, ela vai para o outro lado atrás de alimento. Elas possuem movimento muito lento, uma baixa taxa metabólica, isso faz também com que ela seja uma presa muito fácil, tanto pelo homem quanto por outros animais. Então, muitas pessoas gostam de criar, têm um hábito de criar como um pet, como lá na minha região, tem essa cultura indígena, então tem muitas preguiças como pet, que é errado, mas acontece. Então, elas são muito fáceis de ser predadas. Em relação à contenção física, é muito importante, porque é um animal que tem uma flexibilidade muito grande. Então, se você não tiver cuidado na contenção, você pode levar uma mordida ou uma agarrada, que a agarrada é muito mais perigosa do que a mordida, porque machuca demais. Inclusive, já levei várias agarradas e mordidas. Então, muito importante ter esse cuidado. Tem que imobilizar bastante a cabeça e os membros. É importante ter 2 pessoas para fazer a contenção física dela. Aqui nessa segunda imagem, processo de coleta sanguínea. Em relação ao exame físico, nós fazemos a auscultação, frequência cardíaca, frequência respiratória. Nós procuramos também por ectoparasitas, são animais que possuem uma grande variedade de carrapatos, tanto do sanguíneos quanto amblioma. Então, é bom ver se ela está com muito carrapato, com muito ectoparasita, para fazer o tratamento e prevenção. Avaliar lesões, se as garras estão íntegras, se está com baixo ou alto score corporal. Então, esses são os parâmetros que a gente mais avalia. Em relação a exames laboratoriais, tem o hemograma completo, bioquímico, coprológico, hemoparasitas e urinálise. São os exames mais comuns realizados na rotina, na medicina de preguiças. Tem poucos parâmetros hematológicos, eu vou mostrar mais à frente alguns parâmetros encontrados e outros que foram feitos lá no museu. Preguiça comum, brádipus, a gente consegue um parâmetro através da literatura. Já a preguiça real, eu não consegui um parâmetro, então eu coloquei alguns resultados de hemograma que dá para ter uma ideia mais ou menos do padrão, do mínimo, do máximo, tá? Aqui nessa primeira foto é uma coleta de sangue em preguiça real, aqui nessa segunda imagem de preguiça comum, e aqui são os frasquinhos de coleta da preguiça real. A gente está comparando aqui a coloração sanguínea da preguiça, que é bastante escura, em relação à preguiça comum. Essa aqui é a preguiça real,
e essa aqui é a preguiça comum. Então, tem bastante diferença na coloração sanguínea, mais escura em preguiça real e mais clarinha em comum. Aqui trouxe 2 tabelas para a gente ter um comparativo entre brádipos e coloepos, preguiça comum e preguiça real. Nessa primeira tabela, nós temos um parâmetro aqui, do mínimo e máximo de preguiça comum, e alguns valores encontrados nos filhotinhos que a gente tinha lá. Então, os valores eram aproximados à literatura. Queritograma, hemácias, hematócrito, hemoglobina, BCM, CHCM, plaquetas, leucograma, leucócitos segmentados, linfócitos, monócitos e eosinófilos. Já aqui em preguiça real, eu não consegui nenhum parâmetro, nenhum padrão de hemácia, hematócrito, hemoglobina. Então, nós fizemos coleta nas que estavam nos recintos e encontramos esses valores. Um pouco distante, o que chegou mais próximo foi a preguiça verde e a babona, que elas têm um parâmetro bem parecido, bem próximos. E esse terceiro animal, que é nomeado como Chiquinha, ela tem um parâmetro bem menor, então provavelmente ela estava com alguma alteração, uma hemoparasitose, e a Dory também tem uma proximidade de valores. Então, a gente pegou esses valores para a gente ter um parâmetro do que está próximo. Em relação aos exames de imagens, podemos fazer raio-x, ultrassom. Nessas primeiras imagens, foi um acompanhamento gestacional de uma mãe de brádipos. Então, nós já pegamos ela gestante, não sei mais ou menos que tempo, já tinha um feto bem formadinho, ela estava próximo de ter os filhotes, ou ter o filhote. Então, nessa primeira imagem é a mamãe na rotina ultrassonográfica, na segunda imagem é o acompanhamento do feto e saber se está tudo bem com ela também. Nessas 2 últimas imagens, são exames radiográficos. Nessa primeira imagem aqui radiográfica, dá para ver o tamanho do coração dela. Olha, o tanto que é pequenininho. E aqui nessa imagem nós observamos 2 fraturas. A gente já tinha suspeita que ela tinha fraturado os membros superiores. Então, nós observamos essa fratura completa dos membros superiores. Aqui nessa região é o estômago, ocupando toda a cavidade abdominal, como vocês podem ver. Coraçãozinho que dá. Nessa segunda imagem radiográfica, nós podemos ver aqui o fetinho, nessa região aqui. A imagem está um pouco pequena, não sei se vocês conseguem ver, mas é um fetinho, dá para ver a coluna vertebral dele. Observar bem. Então, esses exames também são muito importantes para detectar fratura, detectar gestação e se tem alguma alteração, algum corpo estranho também. Em relação às enfermidades, esses animais, eles tendem a mascarar muitos sintomas. Então, você não consegue prever se eles já estão tendo alguma alteração, alguma doença respiratória, alguma doença digestória. Então, o que a gente faz? A gente tem que fazer o monitoramento, se está comendo bem, se está com perda de peso, se as fezes estão em consistência normais, se estão fazendo atividade, se estão tendo mobilidade, porque se tiver alguma coisa alterada, baixo apetite, perdendo peso, as fezes um pouco pastosas, já fica um pouco letárgica, mais do que o normal, já é algum indício de alteração. E também os parâmetros fisiológicos, a gente consegue ter um padrão, mas como são animais que se estressam com facilidade, às vezes a frequência cardíaca dá mais alta que o normal só por conta da contenção, ou então a frequência respiratória também dá aumentada por conta de contenção. Então,
a contenção ela altera muito esses parâmetros, então não dá muito para seguir. E o baixo apetite é um indício de alguma alteração, alguma patologia, é onde a gente seguia mais. Em relação às doenças parasitárias, é bem comum nas preguiças, principalmente em cativeiro, que elas tendem a ter uma imunidade menor do que se tivesse em vida livre. E tem um estudo que foi realizado em preguiças, que é a Coloepus hoffmanni e Bradipus variegatus, na Costa Rica. Na Costa Rica tem um santuário gigantesco de preguiças. Eles cuidam de preguiças tanto em mantenedouros, que agora não se fala muito em cativeiro, é mais a palavra em mantenedouros, e também monitoram e cuidam de algumas preguiças em vida livre. Então, eles já fizeram solturas de várias preguiças que vão para a natureza, de vez em quando voltam, então eles mantêm esse monitoramento. É muito legal o trabalho deles, o projeto. Se vocês estiverem interessados, tem site, tem Instagram do Santuário Costa Rica. Só trabalha com as preguiças. É onde a gente costuma ver esses vídeos fofinhos de preguiça, é tudo de lá deles. E lá eles fizeram uma pesquisa coprológico das fezes, e dos 65 animais examinados, 21% tinha parasita gastrointestinais, e os grupos encontrados foi coccida, cestoda e espirudeta, que é 71%. Então, as endoparasitoses são muito comuns, então precisa estar vermifugando com frequência para não deixar que percam peso ou fiquem com falta de apetite por conta de endoparasitose. E ectoparasita também, como eu falei do carrapato, tem bastante, então tem que ter medidas preventivas, vermifugar, proteção, a gente utiliza bastante ivermectina, faz bem na dosagem que nós fazemos, dá super certo, e elas não têm nenhuma reação. E também é importante higienizar o local para não ter reinfecção, recidiva de endo e ectoparasitas. Agora eu vou falar do atendimento emergencial que eu fiz durante esses anos que trabalhei no Museu Emílio Guild. Como a gente separa? É a preguiça comum, que eu atendo mais, que é essa aqui, a Bradipus variegatus da espécie. Elas apresentam mais problemas respiratórios do que digestórios. Já a preguiça real é mais problema digestórios. Então, vou falar um pouquinho das alterações respiratórias que nós observamos e dos tratamentos que nós conseguimos obter sucesso. O que acontece? Pelo fato do mantenedouro ser muito fechado, ou então ter períodos fortes de chuva, a umidade eleva, o frio também eleva, então elas tendem a ter problemas respiratórios. Às vezes é só uma coriza, outras vezes já é uma pneumonia, como a gente pode observar em algumas imagens aqui embaixo dos pulmões, com alterações. Esse primeiro aqui, ele está normal. Já esse segundo, tem bastante hemorragia, pontos enegrecidos aqui, sugestivo à pneumonia. Esse pulmão aqui também nem se fala, tá totalmente preto, totalmente danificado, alterado. Essas necrópsias foram realizadas principalmente com animais que apresentaram alterações respiratórias. Como começam os primeiros sinais? Geralmente começa apenas com essa leve coriza, com esse nariz molhadinho. A gente acha que não tem nada, mas por dentro está muito complicado. Então, para a gente observar as alterações, é uma situação muito tardia, que às vezes a gente não consegue recuperar o animal, porque já está totalmente alterado internamente, sem demonstrar nenhum sintoma. Então, às vezes, hoje elas estão comendo bem ativas, no outro dia já amanhece morta. É praticamente assim. É bem complicado detectar alguma alteração. Então, a gente tenta ver as medidas preventivas, monitoramento, para ver qualquer tipo de alteração comportamental.
E o que que a gente faz quando elas vêm apresentar esses sintomas que nós conseguimos observar? Que muito delas tá dificuldade de respirar, secreção nasal, aquosa e amarela, podendo ser também transparente, estertores pulmonares, a gente consegue identificar na ausculta, alguns estalos nos pulmões, e também edema, secreção, e letargia e falta de apetite. São esses principais sintomas de doenças respiratórias que nós observamos. Quando elas começam a apresentar esses sintomas, principalmente dificuldade respiratória, nós realizamos a nebulização com enrofloxacina e às vezes também nós entramos com a aminofilina, que aí abre os brônquios e elas ficam com mais facilidade para respirar. A nebulização pode ser feita assim também, com a máscara diretamente na cabeça dela, se ela não tiver nenhum tipo de resistência, se ela aceitar tranquilamente, porque tem algumas preguiças que não aceitam, então você acaba que força, causa um estresse. Nesses casos, você pode colocar numa caixa plástica com alguns furinhos de entrada e saída de ar e colocar o nebulizador lá dentro para ela fazer a nebulização sem estresse. Então, tem essas duas opções. No caso, como as preguiças eram bem tranquilas e bem adaptadas com o manejo, elas aceitavam facilmente a nebulização diretamente com a máscara. Então, a gente usava 0,5 ml de enrofloxacina a 10% e 5 ml de solução fisiológica a 0,9%, com duração de 14, 15 minutos, uma vez ao dia. Se achar que ela está com muita dificuldade respiratória, pode ser feito 2 vezes ao dia. A gente faz em torno de uma semana. Se depender da situação e precisar prolongar um pouco mais, a gente faz até umas 2 semanas de nebulização. Além da nebulização, também a gente entra com um antibiótico injetável. Nosso antibiótico de eleição, que nós tínhamos um resultado rápido e muito bom, que era a enrofloxacina. A gente usava 5 miligramas por quilo intramuscular uma vez ao dia, por 5 dias no mínimo, até 7 dias. A aminofilina, a gente usava tanto injetável quanto inalatório também. Então, a gente intercalava. Se a situação estava muito grave, nós fazíamos aminofilina injetável, na dose de 6 miligramas por quilo, intramuscular, de 12 em 12 horas, durante uns 3 dias, ou até cessar a dificuldade respiratória. Também nós aplicamos complexo B, tanto injetável quanto via oral. Via oral, a gente oferecia 0,3 ml uma vez ao dia. A gente dava um suplemento para não ficar com hipoglicemia, devido também à baixa temperatura. Então, a gente dava um suplemento para sustentar um pouco o animal. O xarope também, na base da ciprofilina, nós oferecíamos também quando tinha muita dificuldade respiratória. Quando era só secreção nasal, sem estertores, com aquela secreção mais clarinha, transparente, nós não entrávamos com um broncodilatador. Era só suplementação, alimentação e o antibiótico injetável. Em relação a choque elétrico, nós atendemos 3 casos de choque elétrico. Um deles foi essa perda das garras, com necrose da pele e perda também de musculatura da garra. Então, o animal praticamente perdeu o membro, porque a garra ela servia para se locomover, aprender com a alimentação, e ele teve muita dificuldade de recuperar. Inclusive, esse animal veio a óbito porque, além das lesões externas, ele teve algum comprometimento interno também, alguma alteração neurológica, que o animal ficou um pouco descoordenado, dificuldade de se alimentar. E qual foi o protocolo que nós utilizamos nesse caso? Nós utilizamos a enrofloxacina, 10%, na dose de 10 miligramas por quilo, uma vez ao dia, e o meloxicam, que no caso nós usávamos o Maxicam injetável a 0,2%, na dose de 0,2 miligramas por quilo.
Nós fazíamos uma vez ao dia durante 5 dias para cessar dor, anti-inflamatório também. E nas lesões externas, nós usávamos o tópico de pomada de nistatina e óxido de zinco. Também usávamos intercalando com Vetaglós, quando tinha algumas secreções, algumas pústulas, infecção bacteriana. Nós passávamos também o Vetaglós, até a completa cicatrização. 2 nós conseguimos recuperar. Aqui teve algumas lesões externas, mas conseguia se alimentar facilmente, então esse protocolo em 2 deu muito certo. Já nessa segunda, onde teve perda de garras, onde teve alteração neurológica, nós não conseguimos recuperar o animal, o dano tinha sido muito grande. Outra alteração também observada é a constipação e cólica. São animais bem peculiares, têm muita dificuldade de defecar em mantenedouro, porque o local delas de defecar é o solo. E o solo, ele é úmido, é geladinho. Então, essa temperatura e essa umidade auxilia no movimento anal para poder defecar, faz uma massagem. Esse rabinho delas, muita gente fala que serve para fazer o buraco onde elas vão defecar. Elas fazem o movimento com o rabinho no solo, fazendo um buraco, para fazer o estímulo também anal para defecar. Então, quando está em mantenedouro, que fica geralmente em gaiolas grandes, com folha, com galhos ou até com ursinho, eles não têm esse ambiente úmido, esse ambiente molhado. Então, a gente leva para uma área arborizada e coloca o filhotinho no solo para ver se consegue estimular ele. Se ele não consegue fazer o próprio estímulo, nós realizamos uma massagem anal com lenço umedecido, molhadinho, bem molhado, faz uma massagem anal e aí ele consegue defecar. Se não der certo esse procedimento, a gente usa alguns produtos que ajudam no peristaltismo, que lubrificam a passagem das fezes. A gente usa o Livigás, que é a simeticona, também, a 75 miligramas por ml, nós usamos uma gotinha oral, e o Lactolive, que é a lactulona, serve para lubrificar o trato gastrointestinal, então auxilia melhor nessa defecação. A gente usa em torno de 0,2 ml via oral e vai aumentando de acordo com o tamanho do animal. E também o óleo mineral via anal, se estiver bem complicado, se estiver muito constipado e as fezes bem ressecadas. Então, a gente introduz uma sonda com óleo mineral via anal, aplica e faz uma massagem para ver se lubrifica e auxilia nessa questão da defecação. Geralmente, quem tem esses problemas são os filhotes. A jovem, em torno de uns 4 meses, eles têm essa dificuldade de defecar. Quando estão maiorzinhos, já sabem fazer naturalmente, então não precisa muito desse auxílio. Em relação a alguns traumatismos que atendemos na emergência, encontramos fraturas de membros por queda livre. Esses animais eles são muito resistentes à queda, justamente pelo fato deles viverem em copa, o organismo deles e a anatomia todinha já é preparada para essas quedas. Só que quando é uma queda muito intensa, ocorre fratura. E acidentes por choque elétricos também são bastante frequentes, e algumas lesões por cães. O animal vê a preguiça se movimentando no solo e acaba atacando. Essa primeira imagem é uma filhotinha que teve uma fratura, não foi uma fratura muito extensa, nem completa, foi uma fratura de galho verde. Então, nós fazíamos uma contenção do membro afetado com atadura, e esse animal recebeu suplementação de cálcio e analgésicos e conseguiu recuperar da fratura normalmente. Não teve não precisou de uma intervenção cirúrgica
ou de algo mais complexo. Então, utilizamos suplementação de cálcio e analgésico, e o animal se recuperou super bem, inclusive foi destinado à soltura. Já esse segundo animalzinho aqui, esse filhotinho, ele foi atacado por cães, então o cão mordeu na região da cabeça, do crânio, causando lesões no globo ocular e também na frontal aqui, causando sangramento e miíase também. Então, nós recebemos esse animal com histórico de ter sido atacado por cães e com muita miíase no ferimento. Então, esse animal estava numa situação bem crítica, nós não conseguimos recuperar ele. Aí, a gente de vez em quando recebe nessas situações. Nesse caso, a gente só ofereceu mesmo anti-inflamatório analgésico, tentamos realizar a limpeza, retirada da miíase, mas o animal estava bem debilitado. Já falando mais das doenças que ocorrem em preguiça real. A preguiça real, ela não tem tanta alteração respiratória quanto a preguiça comum, quanto as brádipos, no caso. Então, a gente vai dar mais ênfase nesses problemas abdominais. O que acontece? A preguiça real, ela precisa muito mais de mobilidade do que a preguiça comum, porque ela é praticamente o dobro do tamanho, elas chegam a pesar entre 8 e 9 quilos. Já a preguiça comum, ela pesa em torno de 3 quilos, mais ou menos. Isso quando é uma preguiça muito grande. Quando é uma preguiça pequena, pesa em torno de 2,5 kg. Então, pelo fato dela ser maior, necessitar de um espaço amplo, em mantenedouro tem uma dificuldade de mobilidade, mesmo que faça todos os enriquecimentos, todos os galhos que é introduzido em recinto. Então, o que acontece? Quando tem baixa mobilidade, elas não conseguem eliminar os gases e vai acumulando na cavidade abdominal. Vai acumulando, então o abdômen fica muito distendido, muito dilatado, tem muita dor e dificuldade de defecar, e às vezes chegam a óbito por conta de tanta dor. São animais assim, extremamente sensíveis, tanto ao estresse quanto à dor, né? Elas não conseguem suportar uma dor muito intensa. Nesse caso, o que a gente faz de tratamento? Quando o abdômen não está tão dilatado, a gente faz uma intervenção menos forte, faz uma intervenção mais leve. Nós administramos a simeticona, de 75 mg por ml, a gente dá em torno de 0,5 ml via oral. A lactulose, 0,5 ml via oral também. E também, quando tem gravidade no sintoma, a barriga fica muito distendida, o abdômen, aí nós utilizamos a estilazina para ter um relaxamento muscular maior, na dose de 1,1 mg por quilo intramuscular, e também fazemos a abdominocentese, com uma agulha de maior calibre. Geralmente, a gente usa a do calibre verde ou aquela rosinha, que é a mais calibrosa. Nós colocamos a agulha no cordão umbilical, na cicatriz umbilical, onde fica ali um umbiguinho delas. Faz a sepsia antes, faz uma sepsia com álcool 70, álcool iodado. Após a sepsia, introduz a agulha perpendicularmente na cicatriz umbilical. Aí, quando introduz a agulha, nós vamos fazendo uma massagem abdominal para ir liberando esses gases. É tão intensa, assim, o abdômen delas ficam tão dilatados que quando a gente coloca a agulha, parece que a gente está soltando uma bexiga, um balão, que vai saindo um barulhinho do ar pela agulha. A pressão é tão grande que sai facilmente pela agulha. Então, a gente vai fazendo uma massagem para ir liberando. Quando a barriga está mais relaxada, já não tem tantos gases, aí retira a agulha, faz uma nova sepsia, passa um álcool iodado e uma pomadinha ali para não ter nenhum tipo de infecção local, e
faz a suplementação após esse procedimento, faz a suplementação alimentar para prevenir esse acúmulo de gases. Aí já coloca óleo mineral junto com a papinha ou com as frutas, camomila composta e a lactolona. Se tiver dor abdominal, podemos administrar tanto a dipirona infantil ou o Buscopan também. Essas duas medicações auxiliam no desconforto abdominal. Aí essa imagem aqui embaixo, eu fazendo a abdominocentese, aqui a cicatriz umbilical, onde eu coloco a agulha para realizar para tirar o excesso de gases abdominal. E aí não tem erro, gente, é só colocar a agulha, que o abdômen está repleto, o estômago está repleto no abdômen todo, então não corre risco de pegar a bexiga, de pegar outro órgão. É basicamente o estômago mesmo, você vai direto lá. E aqui era uma preguiça jovem, preguiça real, coleps, que estava com muita dor, muita dificuldade. Aqui você vê pela carinha dela que estava bem desconfortável. E após o procedimento, o animal sentiu um grande alívio mesmo. E depois disso, a gente tenta estimular a mobilidade dela. A gente leva ela para uma área mais aberta, solta em algumas árvores, fica monitorando e deixa ela passeando até voltar para o recinto novamente. E também a gente acompanhou uma diarreia crônica. Esse animal ele estava com uma síndrome de má absorção. Tudo que ele comia, ele não absorvia. Aqui algumas fotos na necrópsia, o estômago completamente repleto de conteúdo. Ele chegou num estágio que não estava absorvendo nada. E o mais incrível é que ele tinha apetite. Tudo que a gente oferecia para comer, comia, tudo. Mas não absorvia. Aí tinha uma diarreia crônica, bem intensa. Mas esse animal a gente não conseguiu recuperar por conta dessa atonia do estômago, essa má absorção. E o protocolo que nós utilizamos nesse caso, primeiramente nós desconfiamos de alguma endoparasitose, então nós utilizamos o metronidazol, nós fizemos durante 3 dias e fizemos hidratação com soro eletrolítico. E durante esses 3 dias a diarreia continuou, nós não conseguíamos cessar, mesmo com probiótico, com hidratação. Aí, após esses 3 dias de metronidazol, nós demos um intervalo de uns 2, 3 dias. O animal continuou com a diarreia intensa. Aí, nós utilizamos a enrofloxacina, 10%, na dose de 10 miligramas por quilo, uma vez ao dia durante 5 dias. Utilizamos o suplemento vitamínico Decamin B e Polijet também. Nós fizemos intravenoso e subcutâneo. E o Xantinon, que é o protetor hepático também, utilizamos 1 ml, Xantinon em suspensão. Após esse procedimento, também continuou com diarreia intensa. Depois utilizamos um Interex, em caso de alguma planta que tivesse sido muito tóxica para ela, ou algum corpo estranho também tivesse causando essa intoxicação. E aí nós administramos o Enterex, não resolveu o problema dela. Aí entramos com a sulfa para ver se cessava a diarreia, também não resolveu o problema. Entramos com ranitidina, também não resolveu o problema. E aí o animal ficou 1 mês com essa diarreia crônica, não cessava, com todas essas medicações, todos esses cuidados, com a alimentação pastosa, não cessava de jeito nenhum. E ela estava letárgica, fraqueza muscular, alguns dias tinha falta de apetite, outros dias ela acessava a alimentação tranquilamente. As mucosas estavam anêmicas e hipocoradas, tinha baixa score corporal, estava perdendo peso com frequência. E então, na necrópsia, nós identificamos alguma alteração de gastrite, as mucosas estomacais estavam bem irritadas, avermelhadas, com indícios de gastrite, e essa má absorção.
tinha alimentos inteiros, nós passamos a dar mais alimentação pastosa e mesmo assim ela não conseguia absorver de jeito nenhum. Então o estômago ficou repleto de alimento, não conseguia absorver e nós associamos essa alteração à diarreia crônica ou a uma gastrite ou uma duodenite ou alguma disfunção de absorção alimentar. E para finalizar, falando desses animais, fazendo um resumo breve, em relação à preguiça comum, nós encontramos mais problemas respiratórios e em preguiça real nós encontramos mais alterações digestivas. E é de extrema importância a monitoração desses animais, porque são animais que não apresentam muitos sintomas, então são pequenas alterações que conseguimos identificar que o animal está com alguma doença, alguma patologia. Principalmente em jovens. Em jovens é um estado mais crítico. Já adulto não tem tanta preocupação. O grupo possui alta predisposição a infecções respiratórias e digestivas, e a detecção precoce dos sintomas é associada às boas medidas de manejo terapêutica. Então, se a gente consegue identificar com antecedência alguma alteração, a gente faz o tratamento, então a chance de dar certo é muito maior. Já quando é uma situação mais tardia, a gente tem dificuldade de recuperar o animal. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar desse grupo. A minha tese de mestrado é sobre preguiças, justamente para me aprofundar mais como funciona essa fisiologia deles, a anatomia. Então, eu faço uma pesquisa do trato digestivo, desde a língua até o intestino grosso, para saber o que pode causar tanto problema gastrointestinal neles, de modo geral, na preguiça real, né? Então, a minha tese é para identificar se tem alguma característica importante que nós podemos levar em consideração, algumas bactérias que servem para absorver alimento, se tem algum tipo de carência, se tem alguma bactéria patológica. Então, a minha pesquisa é mais para aprofundar no sistema anatômico deles e fisiologia, para entender mais como funciona e para prevenir que esses animais venham a óbito, porque, por exemplo, a preguiça de coleira, ela já tem um risco de extinção, então, podendo estudar uma espécie aproximada, a gente tem como saber as medidas, o tratamento, quando alguma em mantenedouro vier apresentar algum tipo de alteração. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Se tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade em relação a alguma coisa, pode me perguntar. Obrigado, Ana Letícia. Muito obrigado pela sua contribuição. Falo em nome de toda a equipe e já desejando a você muito sucesso na sua dissertação de mestrado. E agora eu passo a palavra à Karina, que ela vai te passar também algumas perguntas, um breve debate que será naturalmente muito proveitoso. Obrigado. Obrigada, Ana Letícia, foi ótima a sua palestra. A gente tem várias dúvidas, mas eu queria agradecer pela sua palestra maravilhosa, foi muito explicativa. A Joana perguntou, quando filhotes, eles não podem tomar leite na seringa? Sim, a gente oferece leite na alimentação junto com leite. Nós oferecemos algumas frutas batidas com suplementação, geralmente utilizamos glicopan. O leite, nós não utilizamos o leite de vaca integral mesmo, porque pode causar diarreia também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o leite. Nós utilizamos leite de soja, que é um leite mais levinho, ou então leite desnatado, sem lactose, que aí não causa tanto distúrbio gastrointestinal, mas tem que tomar cuidado. A gente não usa tanto, não, é mais fruta batida mesmo. Eles não têm tanta necessidade de leite, é mais quando é bem filhotinho mesmo. Entendi, obrigada. A Joana agradeceu também. A Júlia pediu para você repetir onde foram feitas as imagens, e se lá eles aceitam estagiários, como é que funciona?
Sim, eu trabalhei lá no Museu Emílio Guild. A gente chama museu, mas é um parque zoobotânico, então tem animais em vários recintos lá de visitação. Tem tanto a parte de animal quanto a parte de flora. É aberto ao público, então pode visitar, conhecer os animais que tem lá. Tem vários animais, várias espécies. E aceita estagiário, sim. Eu tenho contato da equipe de fauna que trabalha lá, é só você mandar um e-mail, me procurar. A Karina tem meu contato de WhatsApp, se alguém quiser estagiar, eu posso intermediar, porque no momento eu não estou trabalhando lá, mas tenho contato com o pessoal. Assim, agora nessa pandemia não devem estar aceitando muito estagiário, mas assim que normalizar as coisas, eles aceitam sim, tem certificado de estágio, é muito legal mesmo. Obrigada. A Lavínia perguntou: é necessário um local no cativeiro, né, para elas poderem nadar? Sim, se tiver área que possa fazer uma lagoa, é muito legal. Eles gostam de nadar, é importante também para fazer a manutenção do pelo, é importante. Tá bem, obrigada. Eu vou pular aqui porque a Marina Simes pediu, se você tiver como, mandar o contato do Jardim Zoobotânico por aqui, se tiver como, ou do seu e-mail, não sei, aqui no Certo. chat. Uhum. Tá. A Joana perguntou: por elas terem hábito de viverem mais sozinhas, não faz mal elas ficarem várias no mesmo ambiente? Então, a gente tenta fazer vários lugares, vários troncos para não ter uma aproximação. Mas elas gostam, por mais que elas sejam solitárias, em cativeiro elas gostam de ficar abraçadinhas. Inclusive, jovem com uma adulta ficam abraçadinhas e elas não são nem parentes, entendeu? Elas se dão super bem. Só que acompanhei um caso do macho que ele causava briga, ele causava briga com todo mundo, então a gente separava ele, mas na maioria não tinha tanto problema não. Eu vou até fazer minha pergunta, que eu acho que é um pouco relacionada. É comum ter briga de macho com macho em questão reprodutiva e tal, ou não é um hábito da espécie? Pode acontecer se a fêmea estiver no período de acasalamento e tiver dois machos ali, vai ter aquela certa competição. Em cativeiro não foi observado tanto isso, porque eram mais fêmeas do que macho, então a gente tinha um macho só, e 7, 8 fêmeas, então não dava para observar tanto esse comportamento. Em cativeiro, né? Mas em vida livre, com certeza tem essa competição. Obrigada. O Matheus perguntou qual acesso é usado para coleta sanguínea? É a braquicefálica, aqui do bracinho mesmo. Tem também no membro posterior também, mas a do membro superior é a mais calibrosa. Tem uma certa dificuldade de encontrar, porque não é uma veia que pulsa, então você vai ter que, mais ou menos, vai ter que estudar anatomia, então vai ter que se guiar mais ou menos onde está localizado a veia, porque ela não é uma veia de pulsar. Você vai se guiando, vai colocando acesso e tenta encontrar o vaso, mas é bem complicado. É bem fininho. Em caso de desidratação, a jugular pode ser uma opção? Pode ser uma opção, mas como falei também, é difícil, ela não pulsa muito, mas é uma das opções. Geralmente é no membro mesmo que eu acesso, mas a subcutânea também tem um resultado bem satisfatório. Elas absorvem bem a fluidoterapia subcutânea. Entendi, obrigada. A Maria Eduarda perguntou: as preguiças costumam ter cuidados parentais? Se sim, por quanto tempo? Então, o filhote fica com a mãe até no máximo 6 meses. Ela tem esse cuidado de amamentar nos primeiros dias. Logo os primeiros dias, o animalzinho, o filhotinho já desprende do pelo, já vai procurando folhas, eles são super independentes. Então a mãe não tem muito esse cuidado de estar confortando, de estar amamentando, porque eles são bem independentes. Entendi.
A Lavínia perguntou, o estômago grande tem algum motivo? Por exemplo, reservar mais comida ou algo assim? Então, a gente até brinca que o estômago da preguiça ela é muito comparada com o estômago de um ruminante. Antigamente tinha uma teoria que elas eram pseudo-ruminantes, porque tem várias câmaras. Inclusive, o meu mestrado também é analisando essas mucosas estomacais, porque tem 6 câmaras de estômago. Então, cada câmara tem um tipo de tecido, tem um tipo de absorção, e essa pesquisa que é um pouco precária. Então, assim, o estômago grande, essas câmaras, é mais em relação à alimentação dela folívora, principalmente a preguiça comum. Então, como a dieta é muito rica em fibra, então precisa de uma absorção maior, um trabalho maior. Então, por isso que ela tem essas câmaras, esse estômago bem aumentado, que ocupa praticamente a cavidade abdominal toda. Entendi. Muito obrigada. A professora Kátia perguntou, qual o manejo alimentar dos filhotes de Bradipus variegatus? É folha. A gente pega as folhas mais novinhas, principalmente de cacaueiro, que são umas folhinhas bem maleáveis, então eles têm uma facilidade de mastigar, de se alimentar. E frutos de cacau, eles amam fruto de cacau cortado em rodelinha também. Então a gente faz, assim, quando é muito filhotinho recém-nascido, a gente faz alimentação com leite de soja ou leite sem lactose nos primeiros dias. E logo depois a gente já insere a folha, porque eles já se alimentam de folha facilmente. Entendi. Ela também perguntou qual é a taxa de sucesso no tratamento das pneumonias, porque ela perdeu quase todas as preguiças, principalmente filhotes de Bradipus variegatus com pneumonia que tentou tratar. Sim, a taxa de mortalidade é muito grande. Deixa eu ver aqui, eu acho que de sucesso é 60%, no máximo 70%. Entendi. A Andrea perguntou, vocês já usaram o laser em tratamento de lesões por queimadura nas preguiças? Não, lá nós não utilizávamos. Tá. Eu acho que a segunda pergunta dela até foi respondida agora. Você me confirma, Andréia, se já respondeu, que se vocês utilizam algum procinético nos casos de estase gastrointestinal. Não, também. Tá. E a professora Kátia perguntou também, vocês conseguiam fazer o histopatológico dos animais que vieram a óbito? Então, lá, o Museu Emílio Guild, ele não é, assim, lá em Belém não tem um CETAS, onde recebe animais de órgão ambiental. Então, o museu, ele meio que servia como CETAS, e lá a gente não tem uma estrutura de CETAS. Não tem um laboratório, a gente dependia muito de laboratório particular ou de laboratório de universidade. Então, a gente tinha muita dificuldade de mandar material, deles analisarem. Então, antigamente, a gente mandava para a universidade e demorava-se meses para vir um resultado. Então, para a gente acabava que nem compensava. Para que fazer um histopatológico se o animal já veio a óbito e ainda nem saiu o resultado? Tipo isso. Então, a gente não costumava fazer muito histopatológico lá. Entendi. A última pergunta é do Vitor Heitor. Ele perguntou: a predisposição a infecções respiratórias e afecções digestivas é referente à preguiça real ou anormal? A respiratória, eu atendia bastante preguiça comum, que é a Bradipus variegatus. Elas tinham também doenças digestórias, só que era mais predisponente à respiratória. Não sei se é por conta da preguiça real ter uma alimentação onívora, que tem proteína, tem frutas, que tem um acúmulo de gases maior, para ela ter uma predisposição maior de doenças digestórias, a real, no caso. Entendi, muito obrigada. Foram todas as perguntas. Eu não sei se tem mais alguém querendo falar alguma coisa. Eu vou convidar o professor Sávio a fazer algumas considerações, se ele quiser. Professor? Ah, sim. Olá.
Bem, mais uma vez agradecer. A Bradipus torquatus é uma preguiça que ela tem a distribuição dela, assim, bem restrita à floresta atlântica, e por isso ela, ela naturalmente acabou sendo a mais ameaçada, porque devido ao processo de ocupação do nosso país, essa floresta atlântica mais costeira, vamos dizer assim, que coincide com a distribuição geográfica dela, foi onde as florestas foram mais devastadas. Mas, assim, eu tenho alguma experiência, Ana, de perceber os filhotes da Bradipus em vida livre, quando eles não estão mamando, eles vão para o pescoço, ali bem no colar preto, o colar Sim. envelhecido, e eles permanecem ali, agarradinhos, bem camuflados no pescoço da mãe durante o tempo que ele precisa para depois se tornar autônomo, vamos dizer assim, né? Sim. Mas é bastante interessante observar mesmo em qualquer posição que a Bradipus esteja, ele está sempre agarradinho no pescoço e ele meio que some ali, então fica meio difícil Camuflado. de percebê-lo, né? Porque é um mecanismo de defesa, como você bem disse, que é a camuflagem, né, que se dá pela homocromia aí da cor, das cores do pelo, tanto da mãe quanto do filhote, também um pouco ferruginosa e tal. E então, mas é só uma curiosidade, se você quiser, eu posso te enviar algumas fotografias depois que comprovam essa permanência dele ali. Eu E quero. é só pegar com a Karina, que eu te passo o meu endereço. E, enfim, eu acho que você só trouxe, tenho certeza que só trouxe informações importantes, uma ótima contribuição, o espaço está aberto, né? A Universidade Federal Fluminense está de portas abertas para você, no que tange ao nosso setor, e espero que num futuro você retorne para nos prestigiar, aí já com os seus resultados da sua dissertação, né, que a gente torce para que sejam muito interessantes. A questão que você colocou, por exemplo, do epitélio, do gastrointestinal, com diferentes formações, vamos dizer assim, epitélios distintos, com funções distintas, né? É bastante interessante, porque, como você bem disse, né, os ruminantes, por exemplo, eles possuem compartimentos distintos, mas a preguiça, ela no mesmo estômago, assim, numa grande câmara, possui ali epitélios diferenciados, né? Então, parabéns mais uma vez, eu Obrigada. vou repassar, a gente agradeço em nome de todos aqui presentes, eu vejo pelas observações aqui que está todo mundo muito feliz com a sua presença, e eu também. Então, muito sucesso na sua caminhada, na sua jornada, que você não pare na sua dissertação, que você desenvolva uma tese de doutorado bem bonita e siga a carreira acadêmica, publicando bastante e destacando a nossa fauna, a nossa biodiversidade. Sim, com Muito obrigado, certeza. viu? Nada. Obrigada também, gente. E, assim, às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar, não querem se divulgar muito. Qualquer coisa, a Karina tem meu contato, só passar para essas pessoas, se quiserem informações mais específicas, tirar algumas dúvidas, que ficou com vergonha de falar, só me chamar, que eu estarei disponível para responder vocês. Queria te agradecer, Ana, por ter aceitado o nosso convite, né? A palestra foi maravilhosa, tá todo mundo elogiando no chat, não sei se você está vendo, mas eu acho que eu falo por toda a comissão que a gente está muito feliz por você ter aceitado o nosso convite e pelo professor Sávio também. Eu acho que foi muito enriquecedora e é um assunto que a gente não vê sempre, né? Assim, a medicina de preguiça não é algo que muita gente tem conhecimento.
Aí eu acho isso muito interessante você ter trazido a sua vivência, tanto do seu mestrado, quanto no seu trabalho lá no museu. Muito legal. E é importante porque, por exemplo, a Bradipus variegatas ela tem uma ampla distribuição. Aí chega um animal desse num CETAS ou numa residência, aí a pessoa olha assim, meu Deus, o que eu vou fazer com um animal desse? É um animal muito rústico, tanto anatomicamente quanto fisiologicamente. Então, tendo um pouco mais de informação sobre alguns cuidados, protocolo, medicação, isso auxilia bastante na hora de receber o animal para identificar uma patologia, realizar tratamento e prevenções. Ah, com certeza. Eu até vou aproveitar, deixa, como a gente ainda não concluiu, eu fiquei com uma dúvida. Lá no museu você recebia muito animal atropelado? Porque a gente sabe que tem uma certa frequência, né, de atropelamentos aqui no Brasil, é relativamente comum. Eu queria saber se você já atendeu muito animal atropelado lá. Principalmente tamanduá, mas não tinha tanta ocorrência de atropelamento. Era mais ataque por cães e atropelamento eu só peguei, eu acho que 2 casos de tamanduá-mirim, só. Ah, entendi. Preguiça não tinha atropelamento, porque como é floresta amazônica, então as pessoas ficam muito conscientes dos animais de travessia. Então, tem muita gente que tem a consciência de ver uma preguiça atravessando, de parar o carro, pegar a preguiça que está no meio da pista, colocar numa árvore e seguir caminho. Então, a gente tem esse cuidado. Ana Então, Letícia, pois não, pode finalizar, desculpa. então não tem tanta ocorrência de atropelamento. Uhum. Em termos assim de um breve ensaio, uma hipótese, concordo com você que a preguiça ela não tem tanta frequência assim de atropelamento, mas é preciso, não quer dizer que com isso que não seja uma das maiores ameaças, né? Porque Sim. depende muito da região, depende porque onde há muita fragmentação de hábitat, né, na sua região talvez não haja tanto. Eu não sei dizer, mas a região amazônica, principalmente abaixo do rio Amazonas, e principalmente no arco do desmatamento, ela só está a Amazônia em si está no imaginário das pessoas, porque já não existe mais, existem fragmentos florestais muito semelhantes ao que acontece aqui no estado do Rio. A gente tem uma devastação em uma curva exponencial tão grande, particularmente no arco do desmatamento. Para você ter uma ideia, eu fui até Anapu, agora, perto de Belmonte, e eu contei mais de 20 tamanduás mirins mortos só na ida. De tamanduá-mirim mortos, né? Tamanduá-bandeira fica perto disso. Então, assim, por mais que as pessoas que você se relacione tenha esse cuidado, a estrutura das estradas, uma complexidade de questões que estão envolvidas com cuidado mesmo na prevenção, não é bastante negligenciado no país. Então, principalmente, esses animais estão de hábitos noturnos. O tamanduá-mirim, por exemplo, ele tem uma atividade intensa, particularmente na minha experiência, a partir de 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, ele se torna bastante ativo. E é aí onde os trânsitos de caminhões e carros ocorrem, e eu não estou exagerando, foram mais uma única viagem, só de tamanduá-mirim, sem contar, inclusive Amazônia estiva, papagaio, de tudo eu vi morto na estrada. Na verdade, a estrada parece um cemitério de animais, né? Então, é incrível pensar que nós estamos falando do tamanduá-mirim, do tamanduá-bandeira, da preguiça, que são todos da ordem pilosa, que nós estamos falando de um mesmo grupo de animais, né? Que antes os tatus também estavam juntos e tal, né? Na edentata, na xenartra, mas que separou, né? E veio a cingulata e a pilosa, né? Para dividir esses grupos. Mas, tanto cingulata quanto pilosa, muito animal morto na estrada. Isso foi esse mês, tá? Isso foi esse mês.
mais de 20 tamanduás mirins mortos. Então, assim, não dá para amenizar o atropelamento de fauna no Brasil. Além Sim. do desmatamento, que se tornou surreal no estado do Pará. O desmatamento no estado do Pará, principalmente no arco do desmatamento, se tornou algo impensável, né? Nós estamos repetindo na história, poderíamos ter aprendido com os erros que a sociedade humana teve ao destruir boa parte da Mata Atlântica, de não repetir esse erro na Amazônia, mas a gente repete esse erro em todos os nossos biomas, não só a Amazônia, como o Cerrado, a Caatinga, que basicamente tem poucos resquícios. Então, fica aqui a reflexão, porque a eletrocução pode ocorrer, sim, e isso depende muito, muito mesmo da região que você está, né, da região que você trabalha, se existem linhas de transmissão, se linhas de distribuição, como essas questões ocorrem. Mas é só uma breve contribuição à sua fala, e não estou contradizendo em absoluto, só corroborando, tá bem? Sim, sim. Eu falei mais de tamanduá mirim, atendimento atropelado, porque a maioria desses casos o animal não sobrevive, então não chega a receber um atendimento. Mas eu recebi mesmo só 2 tamanduás mirins que estavam numa situação bem, bem crítica, que também não deu para recuperar. Mas com certeza tem muitos animais atropelados nas rodovias, isso infelizmente é muito comum. Principalmente os tamanduás, né? Preguiça nem tanto, mas os tamanduás são um grande alvo nessas rodovias. Mas as preguiças aqui na Mata Atlântica, elas frequentam muitas estradas, porque muitas vezes o recurso, ou seja por busca de parceiro sexual, seja por busca de recurso para forrageamento, elas vão ao chão e atravessam as rodovias, né? Por mais que as pessoas sejam bem intencionadas, o trânsito de uma rodovia é complexo, muitas vezes o motorista não sequer tem condições de evitar um acidente, depende muito, né? Sim, bastante. E para finalizar, assim, realmente, eu concordo com você, vou chutar um número de uma forma bastante aleatória, assim, só meio, tipo assim, sei lá, de uma infinidade de animais, assim, sei lá, vamos falar de uma forma do português, assim, bem popular. A cada 1000 bichos que são atropelados, né, no máximo, vamos dizer assim, que um consiga sobreviver e chegue no hospital veterinário, né? Porque você imagina a força de um automóvel ou de um pneu pegando qualquer um desses animais, a chance deles... Eu tive um paciente, um tamanduá-mirim, aqui em Niterói, que foi atropelado, em se tratando de tamanduás, e que a gente sobreviveu e foi reintroduzido aqui no Parque Estadual da Serra Tiririca. Mas são casos absolutamente excepcionais, porque os animais morrem imediatamente. Muito obrigada a vocês dois. Eu acho que foi uma discussão muito proveitosa para todo mundo. A Andréia até fez uma colaboração aqui no chat, ela botou, tivemos um tamanduá, meu Deus do céu, tivemos um tamanduá e uma preguiça atropelados. Sim, o tamanduá que ela deve estar se referindo, deve ser o mesmo, o tamanduá-mirim, que, por sinal, esse tamanduá, ele foi um cupido, né? Ele, na verdade, propiciou o encontro de 2 grandes amigos, que eu fui padrinho de casamento, e foi pelo dia do atendimento desse tamanduá, né? Uma colega nossa do hospital veterinário e um colega nosso do INEA, né? Que hoje são felizes, têm 2 filhos, eu sou um feliz padrinho também. Ah, que história linda! Não sabia, não, legal. Bem, eu acho que a gente pode finalizar, então, por aqui, né? Agradecendo novamente, em nome de toda a comissão, do professor Sávio que está aqui, que já agradeceu anteriormente. Muito obrigada por você ter vindo, Ana Letícia, foi uma palestra maravilhosa. Então, a gente fica por aqui, gente. Obrigada. Então, tá, muito obrigada, até logo, uma boa noite a todos.
Boa noite. Eu queria só avisar quem está presente, nós vamos finalizar a gravação